Bom, boa noite a todos, a todas. Eu vou esperar mais um minutinho para começar e para falar, então, para começar nosso encontro hoje. Que bom, Grace. A Nelce também, agradecemos. Oi, Érica. Tudo bem, Tudo bom? Tudo bem, gente? Olá, Adriana. Boa noite, Margarita. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Então, eu vou começando porque a gente tem um tempo precioso e vamos cuidar e honrar de quem chegou, mas as pessoas podem ir entrando também, tá? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a este evento, que é o evento de Rompa com a Normose e Abre Espaços para o Extraordinário. Ele é um evento de 3 dias. Hoje é a primeira noite de 3 encontros. O seguinte encontro vai ser amanhã, onde vamos a trabalhar o tema do cansaço. E depois de amanhã vamos trabalhar o tema o desenvolvimento humano. Tudo em torno dessa normose que a gente vai estar esclarecendo hoje, tá? Vocês podem continuar a convidar amigos, amigas, para entrarem no grupo de WhatsApp. Lá vocês vão ter acesso a todo o material. E eu estou muito, muito feliz de que estejamos aqui juntos. Eu sou Margarita Morales, sou colombiana, estou aqui no Brasil há 24 anos. E vamos estar aí aqui, tudo isso aqui faz parte da Ontológica, uma escola, um movimento que busca exatamente o que a gente vai trabalhar nestes dias, que é romper com a normose, e encontrar espaços onde cada um de nós possa ser mais pleno, mais presente, mais conectado com sua originalidade. E aqui está a Simone, que é a companheira que faz muito de tudo isso estar acontecendo hoje, e a Cláudia, que é a nossa área de comercial e que vai estar aqui também conosco acompanhando. Amigas queridas, companheiras, ninguém faz isto sozinho. Então, contar com elas é muito importante. Obrigada, queridas. Bom, eu quero tratar o tema da normose e eu vou fazer uma explanação e depois eu vou abrir para perguntas e para conversar um pouco. Então, eu vou começar então aqui, se você puder então abrir os slides, eu agradeço. Bom, então, estamos aqui esperando o compartilhamento. Espera só um minutinho que ele pegou a página errada. Bom, aí para começar, a gente poderia começar no chat, vocês colocando seu nome, e se vocês têm interesse em uma transição de carreira. O dia de hoje, o tema é transição de carreira, então, se vocês estão interessados neste assunto, porque a transição de carreira é um tema que lhes interessa muito, então, coloca aí no chat para a gente ir entendendo quem estão mobilizados com esse assunto, tá? A transição de carreira, ela pode ser de interesse para pessoas que estão no mundo corporativo, que estão trabalhando como empregados, mas também pode ser, por exemplo, para empreendedores que estão questionando se vão continuar a empreender ou não, o que está passando com isto. Também pode ser para consultores, terapeutas, que estão olhando para a sua experiência de vida, para a sua atividade profissional. Então, transição de carreira, ela é para qualquer um de nós que esteja começando a questionar onde que está e por que está nesse lugar. E a gente vai olhar, então, três primeiras causas de por que a gente chega ao ponto de pensar em uma transição de carreira. Se você pode mudar o slide.
Bom, então as três principais... não, desculpa, aqui está... Pode passar aí a agenda rapidinho? Já terminei que me apresentei, mas assim, as três... Hoje a gente vai tratar dos seguintes temas. As três causas mais comuns que nos levam a fazer uma transição de carreira, o que é a normose, né, que é o tema que a gente está propondo, e como ela afeta nossas escolhas. Alguns espaços de esclarecimento, de não confundir quem quer romper com a normose com algumas crenças que a gente acredita que são, né? Eu vou falar mais disso. Vamos falar para que romper com essa normose, de que nos vamos a dar conta e uma chave, digamos, uma proposta, uma provocação que a gente vai fazer aqui para vocês. Agora sim. Bom, para os que foram chegando, eu sou a Margarita, já falei, sou colombiana, minha formação inicial é de engenheira, mas eu vou contar um pouquinho mais de mim ao longo da conversa. E sou sócia da Ontológica, que é um movimento que promove uma transformação cultural para que a gente possa, através do design ontológico, criar a nossa própria vida. Pode passar, sim. Bom, então, quais são causas que nos levam causas que nos levam a pensar em uma transição de carreira. Alguns têm a ver com os relacionamentos. Às vezes, as pessoas, elas têm relacionamentos ruins com seus colegas de trabalho, com chefes, com clientes. As lideranças que estão ali atuando não fazem tanto sentido, né? Não estão alinhados, ou às vezes são os próprios valores da empresa ou do negócio que a gente está desempenhando. Então, às vezes, o tema dos relacionamentos que nos levam a querer transformar, a mudar, a fazer essa transição. Outra causa comum são a valoração. É quando a gente sente falta de reconhecimento, sente uma insatisfação, às vezes uma insatisfação em termos de remuneração e outras vezes em relação ao trabalho mesmo que a gente desempenha. Outras vezes tem a ver com a falta de espaço para expressar as ideias e colocar projetos e inovações dentro da empresa. Quando falta esse espaço, a gente se sente estreito e não cabe, né? Tem uma visão maior, e também isso nos leva a pensar nessa transição. E também a falta de perspectiva de crescimento. Por exemplo, quando eu não vejo hacia onde eu posso estar avançando. Outra dessas causas é o propósito. Quando falta sentido no que eu faço, quando falta sentido nas atividades que eu desempenho, eu faço, mas eu não sei para que isso serve no final das contas. Ou quando a empresa ela tem uma oferta ao mercado que para mim não faz mais sentido, ou não dialoga com os meus valores, ou com aquilo que eu realmente desejo. Essas são três causas bem comuns. E eu deixei separado o cansaço, porque o cansaço, às vezes, pode nos fazer acreditar que eu quero fazer uma transição de carreira, quando, na verdade, eu estou esgotado porque não estou conseguindo produzir, porque não estou conseguindo realizar, porque sinto essa cobrança cotidiana. Mas, neste caso, o cansaço, ele não é causa, ele é consequência, ele é sintoma. Porque aí a gente pode se fazer a pergunta, se eu estivesse descansado, com tempo, relaxado, fazendo o que eu faço, eu continuaria a fazer o mesmo? Porque se essa é a condição, então o tema do cansaço é o que a gente vai ver no dia de amanhã, que essa é outra conversação, outra parte desta normose que a gente vai estar explorando. Então, por isso eu deixei separado. Agora, no chat, vocês vão receber uma ferramenta, um documento, que é uma ferramenta interna, onde você vai ter estes três aspectos, o quarto também, o cansaço também, para que você faça uma reflexão pessoal, para que você se aprofunde, né, em aquilo que você deseja, e você faça uma reflexão, o que é o que eu estou querendo com uma transição de carreira? Eu estou querendo lidar com os relacionamentos, eu quero olhar para a valoração, eu quero olhar para o propósito, ou eu estou cansado. E depender disso, algumas vezes a gente tem condições de lidar com essas questões. Então, por exemplo, eu quero fazer a transição porque os relacionamentos não funcionam, mas aí talvez eu precise aprender. Eu preciso aprender a me relacionar melhor, a colocar limites, a me expressar. Então, às vezes, a transição de carreira,
ela responde a um desejo, eu vou dizer assim, entre aspas, de uma fuga a um espaço de aprendizagem. E outras vezes não, outras vezes é porque eu sinto que quero dar um salto, quero desenhar meu modo de viver de uma maneira que seja mais coerente comigo. Então, a gente precisa ter essa reflexão. Essa ferramenta que a Simone colocou no chat, vocês podem descarregar e observar ela depois. Nesse mesmo documento existe uma outra ferramenta que é um exercício reflexivo para que vocês apreciem quais são, se as causas dessa mudança de transição de carreira têm a ver com fatores externos ou com fatores internos. A gente não vai aprofundar nessas ferramentas, porque a gente quer aproveitar de estarmos aqui juntos, mas vocês podem, depois do nosso encontro, olhar para esse material e aprofundar. E nós vamos estar aqui sempre disponíveis para conversar a respeito. Vamos lá, então. A gente agora vai falar sobre o que é a normose. A normose, ele é um termo que foi cunhado ai, sumiu aqui, já. Desculpem que tenha sumido minha plataforma de Zoom. Ele foi criado por Pierre Veil e por Jean-Yves Leloup e o Roberto Crema. Dentro da Universidade da Paz, eles foram quem cunharam esse nome de normose. E eu quero aqui, então, trazer umas distinções sobre o que é a normose, tá? Existe uma distinção entre o que é normal, o que é normótico e o que é anormal. O normal são comportamentos que todo mundo realiza, mas que a característica do normal é que eles colaboram com o nosso bem-estar. Então, por exemplo, se higienizar todo dia. Para nós, no Brasil e nos países da América Latina, tomar banho todo dia é normal. Se você vai para outros países, outras culturas, talvez não seja normal. Mas aqui há um consenso e a gente valoriza isso de que tomar banho é algo normal. Por exemplo, almoçar ao meio-dia. Tem países onde se almoça, na verdade, chama-se comida, comer, e eu como tipo às 4 da tarde, e essa é a principal refeição. Em nossa cultura, normal é almoçar em um período de meio-dia e 2 horas. Então, são comportamentos que se consensuam e que a gente faz automaticamente, a gente nem percebe. O normótico, ou a normose, que se trata dos comportamentos normóticos, eles têm essa característica. Eles são consensuados entre todos, a gente entende que é assim, e se criam normas de conduta, normas morais que falam o que é certo e o que é errado, e ele deriva para comportamentos que adoecem. Essas normas, a gente fala que são normas patogênicas, então elas nos adoecem. Por exemplo, trabalhar 16 horas, que é o que se costuma muito no mundo corporativo, trabalho 16 horas, desligo, saio e ainda continuo a responder, e no descanso, fim de semana, estou também trabalhando. Isso parece normal, só que não, né? Porque a gente não está cuidando da nossa saúde, a gente não está sendo engolido pelo trabalho e não tem espaços para outras áreas da nossa vida. A espiritualidade, os relacionamentos afetivos, a relação com os filhos, o descanso. Então, o normótico são comportamentos que se vivem como normais, mas que geram comportamentos patogênicos e que derivam em adoecimentos ou mal-estar. Por exemplo, se você vai ver a violência, o machismo, tudo isso são comportamentos que parecem normais. Hoje, graças a Deus, começamos a acordar um pouco mais, estamos mais sensíveis, começamos a questionar, mas existem comportamentos, a guerra, a exclusão, o racismo, o capitalismo, são comportamentos normóticos que geram mal-estar ou que afetam a nossa vida ou a vida dos outros, quando eles estão colocados desta maneira, como normas patogênicas. E a anormal é o que está fora do normal. A anormal é o que é diferente. E ali é onde está o extraordinário, né? A normal é aquelas coisas que fogem à norma, onde a gente traz outras coisas diferentes, onde vem
Por exemplo, se na minha vida eu posso abrir espaços para o extraordinário, para o anormal, seria, por exemplo, eu abrir espaço na minha agenda com espaços vazios, porque eu vou contemplar, porque eu vou fazer coisas diferentes do normal, entende? Então, esses são os 3 tipos, essas diferenças entre o normal, o normótico e o anormal. Que às vezes esse anormal pode ser pejorativo, pode dizer de alguém que tem alguma, vou colocar assim, alguma condição especial de aprendizagem, pode ser normal, mas a gente entende que não é que é anormal, é diferente. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que tem uma dislexia, por exemplo. Ela é anormal? É, porque não é o normal que a gente entende, por exemplo, todo o nosso sistema educativo corresponde a um sistema normal, X, mas anormal é que é diferente e que a gente precisa começar a entrar, a abrir espaços para isso diferente, para isso que é extraordinário, para isso que nos diferencia uns dos outros. A nossa originalidade tem a ver com o anormal, porque a gente foge dessa norma, do padrão, tá bom? Passa. Então, assim, em síntese, a normose se compõe de 3 aspectos. Existe um consenso social, existe uma norma patogênica e que deriva em um comportamento que é vivido como válido neste consenso desta sociedade. Isto é o que se constitui em normose. Pode passar, sim. Por que a gente se ocupa tanto? Ah, bom, e aqui está Pierre Weil, é uma das pessoas que criou este termo, e ele fala um conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria das pessoas de uma determinada sociedade e que levam a sofrimentos, doenças e mortes. Aí estou trazendo também o tema, por exemplo, da violência, da guerra, e esse tipo de coisas, né? Então, isto é normose. E é nisto é que a gente está inserido sem se dar conta. Todos nós estamos hoje seguindo padrões bastante normóticos e a gente, quando está pensando na transição de carreira, a gente quer olhar para a normose. Antes de pensar em vou mudar de carreira, vamos pensar um pouquinho. Por que eu estou querendo mudar mesmo? Então, vocês poderiam colocar no chat aqui. Por que você mesmo quer mudar? É uma exigência normótica? Você consegue identificar se é uma questão que eu estou querendo me adequar a um padrão social, estou me querendo adequar a uma norma coletiva, ou eu estou querendo buscar algo mais elevado, algo que fala da minha originalidade, algo que tem a ver com essa diferenciação. É de eu ter minha própria voz, meu próprio autocuidado, de eu estar saudável. Por que eu estou querendo fazer essa transição de carreira? Né? É importante, e essa é a proposta de hoje, né? Da gente ir afinando essas reflexões. Pode passar, sim. Então, eu vou trazer agora, falar um pouquinho mais. Existem normoses gerais, específicas e locais. Gerais, por exemplo, o patriarcado. Grande parte da população hoje vive sob o governo de um pensamento patriarcal. O capitalismo, estamos como sociedade vivendo dentro de um paradigma, de uma normose capitalista. O patriarcado, por exemplo, se refere a gente, por exemplo, ser dominador. Você tem que ser um alfa, você tem que ser um líder que tem que impor a sua opinião. O patriarcado, ele tem um tema de eu sou um superior e um inferior, e o maior domina. Esse é o patriarcado. O capitalismo, por exemplo, é o tema da insatisfação e de você ter que sempre estar consumindo. Essa ideia de que consumir ativa a economia é uma ideia do capitalismo que a gente começa a questionar. Será que é consumindo mesmo? Como é que eu poderia consumir de uma maneira melhor? Então, a gente já hoje começa a ter conversações que nos tiram dessa normose. O específico tem a ver, por exemplo, com a cultura brasileira. Quais aspectos normóticos a gente vive como brasileiro? Hoje, a gente está com muitas discussões em relação, por exemplo, ao racismo. Hoje estamos acordando para normoses que estão ali presentes e que começamos a questionar.
no campo local, é, por exemplo, em seu negócio, em sua empresa, e no trabalho que você faz. E aqui, por exemplo, eu quero trazer um pouquinho da minha história. Eu me formei como coach ontológico desde o ano 99, e eu trabalhei muito em Brasília durante muitos anos na área de governo. E lá na área de governo, trabalhar com coaching na época era um trabalho de estar sensibilizando as equipes e as pessoas para a importância de uma reflexão pessoal, de que você olhe para si mesmo. Só que chegou uma hora em que este discurso, para mim, esgotou muito, porque eu estava vivendo em uma normose na qual eu achava que eu tinha que convencer o outro de que ele queria, que era bom ele trabalhar. Eu lembro que eu cheguei num cansaço assim terrível e decidi sair desse lugar e falei, gente, eu quero trabalhar com quem quer. Não quero trabalhar no esforço de eu ter que estar promovendo essa sensibilidade, porque estou cansada, eu quero poder aprofundar com as pessoas. Quero poder, e aí foi quando eu fiz a transição entre ser coach e me tornei terapeuta, que é uma das minhas tantas profissões. Então, é isso, a gente entende que existem normoses locais, que é a tua carreira hoje, em teu trabalho. Quais são os aspectos normóticos que te fazem querer pensar nessa transição? Pode passar, sim. E aí é importante, com tudo isso que eu estou dizendo, que a gente não se confunda. A gente, às vezes, confunde com alguém que quer sair da normose, romper com isto, e a gente diz assim, não, essa pessoa é irresponsável. Isso é uma fala muito comum. Porque a gente acha que uma pessoa que questiona e que não se adapta com o que a gente acredita... Ai, desculpem que aqui me perdi outra vez. Já. Então, quando a gente acha que, por exemplo, você começa a questionar as normas de uma empresa ou do seu trabalho, você começa a questionar por que estamos fazendo isso mesmo? Então, a gente fala, não, essa pessoa é irresponsável. Ou quando, por exemplo, a gente não se adapta. Eu vou dar aqui outro exemplo. Na Colômbia, eu sou colombiana, tá? E na Colômbia, eu acho que tem uma coisa terrível, que é assim, a aula da faculdade, para você fazer faculdade, o primeiro horário da aula é 6 da manhã. Você começa a primeira aula 6 da madrugada. Significa que você acordou às 4:30, se alimentou, se deslocou para chegar em aula às 6 da manhã. Aí, muitas vezes, as pessoas falam, essa é uma pessoa irresponsável, incompetente, porque ela não... falta compromisso, porque não chega na aula às 6 da manhã. Porque na normose a gente não questiona. Mas será que é irresponsabilidade? Ou será que é mesmo dizer assim, vem cá, por que a gente está fazendo isso conosco? Por que eu não posso ter uma refeição tranquila para me alimentar? Por que eu me submeto a isto? Então, não é que eu seja irresponsável, é que eu estou questionando. E questionar é uma habilidade muito importante para o mundo de hoje e para esta transformação que a gente quer fazer. A gente também não pode confundir alguém que quer romper com a normose, com todas essas normas estabelecidas, como sendo alguém ingênuo, no sentido de que ela idealiza uma maneira de trabalhar diferente. Eu quero trabalhar em um lugar onde eu possa opinar, onde eu possa crescer, onde eu possa colaborar. E se eu não tenho esses espaços, começo a pensar em uma transição de carreira. Você é muito ingênuo, trabalho assim não existe. Não, se não existe, a gente pode começar a criá-lo. Porque é uma possibilidade de ir expandindo, de romper essa normose. Então, não se trata necessariamente de ingenuidade. Pode ser a manifestação de uma necessidade relevante que tem que ser escutada. E também não tem a ver com ser egoísta. É que eu quero trabalhar e ter meu espaço de descanso. Fim de semana eu não trabalho. Ou eu termino e encerro minhas atividades em tal horário porque eu quero estar com minha família. Você é egoísta. Não, eu não sou egoísta. Eu acredito que pode ter uma qualidade de vida rompendo com essa normose, com aquilo que falaram que era normal. Então, na verdade, quem rompe com a normose é uma pessoa que é rebelde. E a rebeldia é algo que a gente valoriza muito aqui na ontológica.
A gente entende que nós precisamos ser rebeldes, porque a rebeldia é que nos tira disto normal e nos vai dando a permissão para ir vivendo e desenhando nossa vida do nosso jeito. Que cada vez mais a nossa maneira de ser se reflita no que a gente faz. Também é uma pessoa corajosa, ela vai contrapor, e porque ela é uma pessoa que está mais consciente. O que acontece com a normose é que a gente anestesia os sintomas, disso vamos falar mais amanhã, mas há uma consciência mais disponível para olhar para o bem-estar, para o mal-estar e para os sintomas que a gente apresenta e para o que a gente deseja na vida. Pode passar, sim. Então, quando a gente busca romper a normose, o que a gente está buscando, na verdade, é a nossa saúde mental, emocional e física. A gente está buscando cultivar a nossa originalidade, desenvolver nossos talentos, criar uma maneira nossa de viver, que o nosso trabalho pareça com a gente, sabe? Que quando a pessoa vê que você trabalha, diga assim, nossa, é tua cara esse trabalho. Isso é o que a gente quer quando a gente quer romper a normose. E a gente quer abrir espaços para o extraordinário. Teve uma conversa que eu tive faz umas 2 semanas com uma pessoa que ele falou assim para mim, então, Margarita, se você faz tudo direitinho, conforme o que é normal, aí você faz sua agenda e faz tudo o que falaram, o que você marcou na sua agenda. E aí você faz o checklist e vence tudo que está no checklist. O que você tem no final do dia? Você tem uma vida normal, uma vida ordinária. Se você não tem espaços dentro da sua agenda, dentro da sua vida para outras coisas, o extraordinário não tem lugar. Se a gente não sai deste normal, que não é normal, que não está cuidando do nosso bem-estar, mas que está nos adoecendo, que está nos fazendo ter uma vida comum, então a gente não está abrindo espaços para o extraordinário. E também a gente está querendo romper com a normose porque a gente acredita que a gente pode dar uma melhor contribuição para o mundo. Eu vou dizer assim para vocês, o mundo sente saudade de nossa presença, da nossa vitalidade, dos nossos talentos, da nossa voz inigualável, sabe? Então, é isso que a gente está buscando para superar essa normose, para romper. E aí eu quero trazer aqui uns exemplos, até algumas pessoas aqui vão se sentir nomeadas. A gente fala assim, ó, por exemplo, a Marisa, que é uma das sócias da Ontológica, ela, alguns anos atrás, ela foi na executiva, trabalhou no mundo corporativo, daí saiu e foi ser consultora. Na hora que foi consultora, assumiu o corpo de consultor. Mulheres vestidas bem neutramente, meio masculinizadas, nada de enfeites, nada, porque ela precisava ser uma consultora séria. Gente, isso é normose. Isso é normose, porque a gente não consegue ser do nosso jeito. Num processo que ela fez na época, ela questionou isto e decidiu viver a sua feminilidade e o ser mulher consultoramente. Ela buscou a originalidade dela. E aí, ela conta muito essa história, ela criou um artefato, que são os anéis dela, que são grandões, bonitos, porque é um jeito de ser rebelde, um jeito de marcar lugar como mulher no mundo da consultoria. Isso é sair da normose. E não precisou fazer, ela tinha feito uma transição de carreira, mas ela adequou a carreira dela, que era consultora, para ser consultora do jeito dela. Entende? Tenho também a história aqui, a Érica, que está aqui nos acompanhando. Vou trazer tua experiência, um pouquinho da tua experiência, Érica. A Érica, ela poeta, escritora, dedicada à área da educação e deixou essa parte da escrita, da poesia, do lado, porque não tinha lugar. E no mundo normótico, isto é fora de lugar. Ainda que o que ela fazia era bonito, era maravilhoso, e na educação, uma parte dela tinha ficado excluída. Quando ela fez o Reperceber é um programa que a gente realiza na Ontológica, que é uma imersão de 2 dias e meio, bem vivencial, onde a gente aprofunda nestes temas da normose. Aí a Érica fez o Reperceber
E logo depois ela inscreveu em um concurso, escreveu um conto dela. E logo depois foi premiada no segundo lugar. Aí logo depois encontrou um movimento de escritoras femininas. Ela não mudou de carreira, mas ela expandiu horizontes de um jeito que já não é mais a mesma pessoa. Ela fez uma transição de carreira na mesma carreira dela, porque ela agora é outra pessoa. E eu sei que muitas possibilidades ela está abrindo na sua vida porque resolveu romper com a normose. E vou trazer também a história da Helena. Helena é outra amiga, não sei se estará por aqui também, fez o Reperceber. Aí ela estava, logo depois, na semana seguinte que ela fez o Reperceber, ela estava se preparando, fazia anos. Eu conheço a Helena por aí uns 10 anos. Ela estava se preparando para fazer uma transição de carreira e sair da sua empresa. E se preparava, mas nunca era o suficiente. Aí, chegou um dia, depois do Reperceber, ela recebeu uma proposta da empresa para fazer uma demissão voluntária. Ela estava em um lugar tão conectada com a originalidade dela e com ela assumir esse lugar, que ela aceitou na hora. Ela realizou o que ela sonhava fazia muito tempo, porque ela entendeu que não estava rompendo, não estava saindo da empresa, ela estava abrindo espaços para ela na sua vida. Hoje ela está... Encontrei ela em Brasília semana passada e ela está lá fluindo, criando a sua nova maneira de viver, criando seu novo negócio, sua nova empresa, porque era algo para o qual ela estava se preparando fazia muito tempo. O que eu quero trazer com estes exemplos é que para fazer uma transição de carreira não é necessário nem que você saia da empresa, nem que você largue tudo, nem que você mude talvez às vezes é só expandir, e às vezes é mudar de empresa mesmo. Então, sim, é isso, vamos, mas que a transição de carreira seja pelos motivos certos e não por respostas normóticas. Pode passar? Aí, eu quero falar assim, ó, às vezes quando a gente começa a conversar disso, começa a mente a trazer ideias malucas, aí começa, ai meu Deus, como assim eu vou sair, vou fazer uma transição, ai, que tô louca, não? Então, umas ideias malucas que às vezes acontecem nessa hora é assim, não, eu aguento outro pouquinho, eu vou dar conta de continuar na empresa, eu vou tentar fazer isto, aquilo, eu vou continuar a fazer o mesmo outro tanto, porque eu ainda posso aguentar mais. Deixa eu lhes falar, a nossa saúde, a nosso bem-estar pessoal, a nossa voz, a nossa originalidade, ela é algo que clama por dentro. Às vezes a gente não está cansado o suficiente e não precisa colapsar antes de querer uma mudança. Eu posso mudar agora alguns aspectos da minha vida para sair da normose, tá? Outra coisa é assim, não, eu vou fazer uma transição de carreira quando já tenha tudo planejado. Então, eu vou organizar, vou estudar, vou fazer isto, vou programar. Gente, as mudanças, as transições de carreira nem sempre são tão planejadas. Às vezes é uma demissão, às vezes é uma doença, às vezes é uma separação. São coisas da vida que acontecem que nos obrigam a fazer uma transição de carreira. Então, não há um jeito planejado de estar. E a gente, sobre planejamento, vamos falar mais no terceiro dia. O planejamento, às vezes, é uma armadilha normótica, que nos impede de nos desenvolver de verdade. Então, a gente vai olhar para isso mais no terceiro dia. E, finalmente, existe outra crença, outra ideia maluca, que é, não, já é tarde, já trabalhei aqui 20 anos, já conheço o negócio, nossa, para que eu vou fazer isso? E eu vou lhes falar assim, nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente buscar um caminho mais conectado conosco, um caminho que busca o nosso bem-estar físico, emocional e mental. É agora que a gente precisa começar a trabalhar e a gente pode aprender. E aí vem outras ideias malucas, outras confusões que a gente faz, que tem a ver com... pode passar, sim. Que tem a ver com que a gente acredita que então eu vou romper com a normose, então eu vou ir contra tudo e todos. Não, não se trata de romper com tudo, se trata de entender, encontrar brechas, elevar nossa capacidade de compreensão e encontrar onde que está esses espaços que eu estou sentindo que preciso romper, né?
Também não é pensar em que a gente está caindo num sentimento de que errou na vida. Então, eu estou aqui hoje, meu Deus, cara, fiz tudo errado. Não, você não fez tudo errado porque você foi aprendendo a cada dia. E quando a gente olha para a nossa experiência de vida, a gente pode ver que foram escolhas com as quais a gente aprende. Mas a gente pode hoje começar a desenhar nosso modo de viver. Nós podemos começar a olhar, a sair dessa normose e a dizer: o que eu quero mesmo? Porque por onde que eu quero caminhar, né? E também não tem a ver com largar tudo o que você fez até agora. Não tem nada a ver. Romper com a normose é eu me colocar fora da caixa. É eu sair do campo normótico. Eu começar a perceber essa normose antes de fazer qualquer movimento e começar a agir em direção a essa originalidade, em direção a esse bem-estar, a essa saúde, né? Pode passar, sim. Então, em síntese, se dar conta da normose tem a ver com questionar e excitar em relação a respostas prontas e receitas fáceis. A competência de questionar e excitar é pouco valorizada na nossa sociedade normótica. Porque, veja, se você tem consensos, tá tudo já, existem consensos, as coisas são assim, quem começa a questionar, incomoda. E a gente, às vezes, a parte do que a gente vai aprender ao romper com a normose é incomodar um pouquinho, a incomodar. Tem uma metáfora que o Edu, que é outro dos sócios da ontológica, estava me falando ontem, ele falava assim, ó, uma nave espacial, quando está no espaço, ele, 3% do tempo, ele estava seguindo a rota. 97% do tempo restante, ele está corrigindo a rota. Quando a gente tem uma visão, uma ideia do qual é o modo de viver que eu quero desenvolver, eu vou ter essa visão. Mas a maior parte do tempo, a gente vai estar corrigindo esse caminhar para eu estar mais conectado com esse quem sou eu no mundo, ou esse modo de viver que eu quero manifestar. A gente está saindo do comportamento de rebanho ao romper com a normose. Então, se o rebanho está indo para um lado e a gente está indo para cá, eu não preciso sair correndo, mas eu vou corrigindo, eu vou corrigindo, eu vou corrigindo. Vai chegar uma hora em que eu vou me separar. Vai. Quem vive fora da normose, vive em um espaço de identificação. Você se vê a si mesmo. Você sai do caminho do rebanho. Então, você vai aprender a lidar com um ser diferente, com um ser extraordinário. Vai aprender a lidar com o seu jeito de viver, seu jeito de fazer, que não é nem melhor nem pior que outros, mas é o seu. Dialoga com você. Dar conta dessa normose também significa seguir a sua curiosidade e se abrir para quem pensa diferente, para quem faz diferente. Quantas pessoas que estão em teu redor pensam diferente de você? Fazem coisas diferentes, ainda que você contemple, ainda que você acha que são esquisitas, sabe? Esquisitas, estranhas, né? Mas esse estranho, esse esquisito, é anormal, lembra? É anormal, é extraordinário. Ele está fora do ordinário. Uau, que interessante, deixa eu me aproximar dessa pessoa, o que você faz mesmo? Como é que você vive? O que você estuda? E a gente também pode começar a seguir as nossas curiosidades. Por exemplo, eu sou uma que eu gosto de estudar 1000 coisas diferentes. Ué, mas é meu jeito de ser, mas parece comigo. São coisas que vão me ajudando. Essas são outras histórias que contarei em outro momento, mas, por exemplo, a dança para mim é muito importante. Eu preciso dançar. Dançar faz parte da minha vida. Ah, sou engenheira, sou, mas adoro dançar. E a engenharia e a dança têm que coexistir em mim, porque estão em mim. E o que eu faço tem que ver com a dança, porque faz parte da minha essência, da minha existência, da maneira como eu estou no mundo. Assim é você, cada um de nós é extraordinário. Nós somos diferentes. Qual é o espaço que a gente está abrindo na nossa vida para essa diferenciação do mundo, do normal? E, por último, a gente vai, então, se dar conta da normose e começar a desenhar seu modo de viver. Podem haver tantos modos de viver como seres humanos, como grupo de pessoas que estamos aqui. Por que não?
Por que que a gente tem que seguir um padrão de todos? Não, eu posso viver do meu jeito, eu posso morar no mato, estudar isto, cultivar umas plantas, cuidar do jardim, trabalhar muito, aprender outras coisas. Enfim, né? Cada um de nós vai cultivando isso, esse modo de viver. Isso tem a ver com romper com a normose. Pode passar, sim. Então, olha, para ir encerrando aqui a minha fala, porque eu quero muito escutar vocês, eu venho aqui trazendo esta chave, né? Uma chave de como é que eu posso começar. Essa primeira chave tem a ver com dar permissão para si mesmo, para questionar, dando lugar àquilo que te dá prazer e te dá vontade de viver. Você não precisa se comprometer a realizar as coisas, não precisa se comprometer a fazer nada, mas é a começar a olhar, a questionar e a se dar permissão para viver isso, abrir essa janelinha. Eu falo assim, é abrir uma janelinha de possibilidades para eu observar. E é isso. Até agora, essa é a minha fala. E quero fazer, só para fechar, passa o próximo slide, sim. Eu quero fazer aqui uns convites, tá? O primeiro convite é que amanhã continua o Rompa com a Normose com o tema de Rompa com o ciclo do cansaço para uma vida com vitalidade. Esse é o dia de amanhã. A gente tem o evento do Reperceber, que eu falei rapidamente aqui. Assim, se você quiser colocar no chat o documento do Reperceber, para quem tiver interesse. É uma experiência vivencial. Aqui várias pessoas que estão aqui já participaram. O Antônio Elias, o João, a Érica, a Luciana vai fazer em Brasília. Tem várias pessoas que já estão no Reperceber. A Lu, aqui rapidinho eu vejo algumas que já passaram. Pessoas que já vão participar. Então, aí está o documento assim vai colocar o documento. E outros convites são entrarem no grupo de WhatsApp. No grupo do WhatsApp, a gente vai estar sempre compartilhando a gravação deste encontro, dos outros, estão os materiais, e seguimos conversando, né? Eu acho que tem outra coisinha ali que estava, não lembro mais que era. E que compartilhem nas redes sociais, tá? Que nos ajudem divulgando, quem sabe mais gente chega para assistir as próximas dois encontros. E agora, sou todo ouvidos, quero escutá-los, que acontece, que percebem. Eu acho que eu falei muito rápido, estou suando, mas é porque queria muito contar para vocês todo esse tema da normose para poder escutá-los. Então, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha e a gente vai aqui conversando uns minutos. Perguntas, sugestões, comentários. Lu, fala Lu, querida. A Lu fez também já perceber. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo isso tem algum tempo que eu já tenho pensado nessa questão da transição, mas eu acho que para mim o que mais pega, assim, eu fico me questionando assim, mas eu estou há tanto tempo fazendo isso, o que que eu sou para além disso e o que que eu sei para além disso, assim, é essa forma que eu tenho reconhecimento, é assim que as pessoas me conhecem. E como que eu acho que a Margarita caiu? Eu estou aqui te escutando. Como que eu conseguiria fazer isso para além do que eu já sou, assim, do que eu já conheço, sabe? Esse é o A tua pergunta a ver se eu entendi. A tua pergunta é pela tua originalidade, de como levar essa originalidade para a tua vida? É de fazer uma transição de carreira, porque a transição de carreira que eu gostaria de fazer, ela não tem uma conexão, ela tem uma conexão, mas não é exatamente o que eu faço hoje. É uma carreira diferente. Uhum. E é como assim, como eu me sentisse com 18 anos para prestar vestibular, sabe? E aí eu fico me perguntando como conseguir fazer isso. Mas aí você falou muito dessa questão de não ter que ter resultado, né? Então, não sei, me tocou, assim. Sabe, Lu, eu não falei disso hoje, eu pensava falar mais amanhã, mas tem uma coisa
que tem a ver com o brincar. Se tem uma coisa que a normose tem, é que ela se leva muito a sério. Ela se acha assim, a verdade, sabe? Se leva muito a sério. Então, quando a gente começa a brincar, isso traz uma liberdade muito grande. Talvez você poderia começar a brincar isso novo que você quer fazer. E Muito te abrir sentido. para E é os com espaços. crianças. Como Então, brincando sério como as crianças. E você é boa de brincar. Eu lembro de você nas brincadeiras. Tem uma imagem muito linda de você brincando. Então, é isso. Às vezes podemos só brincar. Porque a normose é muito séria. A normose é, ai meu Deus, nossa, eu não posso falhar. Não, não tem que saber nada, não tem que estar planejado, não tem que fazer. Isso já é grande. Faz sentido, querida? faz super. Não, e a minha transição é para trabalhar com crianças, então fez muito sentido. Ah, então pronto. É ótimo. Vai ser lindo você brincando com crianças. Muito bem. Valéria? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Valéria. Você poderia colocar sua câmera? Ai, eu precisaria. Nossa, Ah, não, tudo bem, tudo bem. Se não puder, tudo bem. Eu vou te imaginar. eu realmente eu lutei para estar aqui, Uhum. mas Obrigada. eu vou tentar. Eu estou no celular, eu vou tentar colocar a câmera só um Não, mas momento. tranquila, pode falar, Valéria, tranquila. Sim, muito interessante o que você trouxe. Eu conheço a ontologia da linguagem desde os anos 2000, né, quando eu morei no Chile, já trabalhava no Brasil, então trabalhei como diretora de RH, fui executiva nessa área, e há uns 10 anos como você colocou, uma coisa que eu achei interessante foi que você relativizou bastante, foram muitas ponderações, como a vida é, né? Então, já parte do pressuposto de que não existe fórmula, e isso já me interessou bastante e fez com que eu ficasse para escutar. Então, muito legal. O que eu estou passando no momento é que a sensação... Eu tive um burnout que eu mesma diagnostiquei como psicóloga lá em 2010. Então, só que não tinha redes sociais, né? Como agora. E eu estou nesse processo de mudança já tem um tempo, mas mais especificamente há uns 3 anos. E aí eu sinto o peso muito grande de ter que achar um momento, ao mesmo tempo que eu entendo que o tempo ele varia e ele depende de cada pessoa, e eu tenho muitos interesses também, eu me vejo meio que forçada a encontrar uma solução para que eu possa agir. E aí eu fico me perguntando, né, para alguém que tem muita ação, né, e que tem muita iniciativa, se isso é uma procrastinação, coisa que eu nunca questionei antes, mas se isso é uma procrastinação, se isso é medo, e eu me acho extremamente destemida, pelo contrário, eu tenho que ir para uma certa zona de conforto, porque às vezes eu saio muito da minha eu fico numa zona de desconforto, que não é legal também, totalmente, e eu fico nessa agora, estou numa pressão de ter que fazer algo, sendo que eu não sei se na verdade, eu não sei. E a Valéria. pressão pelo agir. Uhum. Só que eu não me sinto pronta, porque eu vim de um luto. Na verdade, eu vim de 2 anos de pandemia e o luto familiar. Na verdade, meu pai faleceu e eu tive que cuidar da minha mãe. Isso é muito forte. E hoje uma pessoa virou para mim, que atua com constelação sistêmica, e falou para mim que eu deveria, por exemplo, interessante o que ela falou, que eu deveria começar. Só que sabe quando você não se sente... Impactou, mas impactou com angústia, com muita angústia. Desculpa ter falado tanto. Nada, Valéria.
Pô, Valéria, eu te proponho que amanhã você venha, porque a gente vai trabalhar exatamente do cansaço e do burnout. Vai ser o tema específico. Mas o que eu te provocaria no dia de hoje, pelo tema que a gente está trabalhando, é assim: quem que está dizendo, essa voz de que você tem que agir e tem que trabalhar, de onde vem? Porque ela é uma voz desse consenso social? Ou é uma voz da alma, sabe? Acho que essa é uma pergunta que você poderia acalentar um pouquinho em você. Sim. Porque, às Sim, vezes, essa pressão social é tão grande que a gente acha que somos nós mesmos, né? E se introjeta tanto, mas às vezes não é. E quando eu falo de sermos rebeldes, tem a ver com isso também. Você sabe o quê? Não vou, ainda estou me recuperando, estou em processo de restabelecimento. Pronto. É que esse processo de restabelecimento, depois de ver muita angústia, no dia 5 de outubro eu decidi que eu não viveria essa angústia porque eu estava sentindo algo muito parecido com o que eu senti com o burnout. Então, percebendo agora, a partir de um processo de aprendizagem muito longo, eu comecei a me dar conta dos sintomas e dos sinais. Então, esses sinais eu disse, pronto, para, Valéria, descansa. E descansa. Então, eu consegui. Só que agora parece que chegou o ano novo, eu acho que vem de um lugar de, ok, Valéria, você já descansou. Então, a questão é, quanto tempo é necessário? Quanto tempo é necessário? 1 semana, 2 meses, 1 ano, 3 anos, para que eu possa agir, entende? Eu vou Então, ter... eu acho que isso é o tempo que... a noção do tempo, que ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho total noção intelectualmente, eu entendo racionalmente que é muito pessoal e intransferível esse processo, mas aí tem essa questão, e eu me interessei muito eu já até pedi o livro da Normose, pela Amazon, essa questão das pessoas que às vezes nos cercam de olhar também, de se comparar de alguma maneira. Eu estou me colocando num lugar extremamente vulnerável aqui, talvez seja esse lugar. Talvez outubro, novembro, dezembro, janeiro não seja suficiente, mas eu fico pensando, pô, mas eu já estou há 3 anos aí. E aí? O tempo está passando. Valéria, o que eu te sugeriria seria assim, bom, de sugestões assim, porque é muito curto aqui o tempo, né? Mas eu te proporia o seguinte, de você visualizar o que você quer daqui a uns 10 anos, que você possa ter uma visão do trabalho que você quer. E soltar essa imagem e começar a pensar nos próximos 10 minutos. Nos próximos 10 minutos. Porque se vem todo o peso de 3 anos atrás, de 10 anos atrás, só ter uma visão, sabe, como uma estrela polar que guia, e cuidar dos próximos 10 minutos. É uma maneira de não sobrecarregar, sabe? Porque não tem, ninguém vai te dizer, não tem bola de cristal que te diga, não, você vai descansar 2 semanas e já vai dar conta. Não, ninguém vai te dizer isso. Mas você pode cuidar dos próximos 10 minutinhos. E esses 10 minutos, você pode se acolher. E isso significa ser muito... Eu vou trazer de novo a palavra rebelde. É ser rebelde sereno. É como a gente se diz na ontológica. Nós somos rebeldes serenos. Não queremos dar respostas definitivas, nem receitas de bolo prontas. Mas ser capaz de bancar meus próximos 10 minutos, sabe? Sim, eu apareci aqui só para você ver o estado crítico. Eu estou emocionada, enfim. Mas muito obrigada. Isso tira um peso muito grande. Obrigada. Só uma pergunta rápida. Amanhã é que vai começar um curso, é isso? Não, a gente tem o Reperceber, ele é um programa que a gente oferece. No site da Ontológica está o calendário, tem eventos em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. São 3 cidades que a gente tem agendadas agora, mas tem um calendário.
Não vai começar nada agora. Amanhã e depois de amanhã vamos ter... amanhã e depois de amanhã vamos ter mais 2 aulas. Amanhã vamos trabalhar sobre o cansaço, como romper o ciclo do cansaço. E depois da manhã vamos trabalhar sobre desenvolvimento humano. Tá? Então, são Tá 2 bom. aulas que complementam este tema da normose, tá? E o Reperceber é um programa que você pode buscar informações no site da Ontológica ou colocar aqui no chat, se tem interesse, que a Cláudia pode entrar em contato e te contar mais. Ai, muito obrigada, Margarita. Muito obrigada pelas pessoas que mostraram apoio. Muito Com importante. certeza. A gente fala que nós somos uma comunidade de rebeldes, que queremos Eu acho caminhar juntos, fazendo que eu estou no lugar diferente. certo. Tô no lugar certo, eu acho. Sinta-se abraçada, querida. Muito obrigada por seu compartilhar tão sincero. Muito obrigada. Conta com a gente também. Gente, eu só vou cuidar um pouquinho do tempo, vão ser 8, então eu acho que vamos escutar mais 4 pessoas que estão aqui com a mãozinha levantada, mas então eu vou demorar uns 10 minutinhos mais, tá? Érica. Érica foi a pessoa da qual eu revelei aqui um pedacinho da sua experiência. Oi, Marga, boa noite. Queria te agradecer pela tua fala maravilhosa. Queria agradecer também a Valéria por ter se colocado e, de alguma forma, fez reviver, talvez, em vários de nós, né, algumas angústias, né? Então, ela estava falando do tempo, eu fiquei pensando, caramba, né? Eu demorei 30 anos para voltar a escrever, tô chegando aos 40. E me lembrei de uma frase, vou ser bem rápida, tá, gente, pra gente cuidar do tempo. Me lembrei de uma frase que eu vi hoje, que é: caminha o teu caminho. Caminha o teu caminho, né? Uma coisa assim simples. E aí eu fui pensar sobre ela hoje e fiquei pensando, eu demorei tanto para escrever porque eu esqueci da Érica lá atrás, né? Então talvez uma dica, sei lá, se isso é dica, se é sugestão, se é um caminho, né? Talvez é olhar para a gente, quem a gente era, do que a gente gostava, quais eram os nossos prazeres que foram ficando escondidos aí no meio do caminho, né? Então, acho que é um pouco por aí, e dizer realmente que isso que a Marga colocou, realmente o reperceber para mim foi muito importante, porque é uma coisa que vinha vindo dentro de mim, e a força do coletivo, que eu acho que essa é uma coisa muito potente, né? Quando a gente está no coletivo, a gente consegue fazer, jorrar e transbordar muita coisa. Muitas vezes nos nossos caminhos solitários, porque a gente precisa fazer, mas quando a gente se reúne, quando a gente encontra pessoas que vivem não a mesma coisa, né? Mas tem as suas dores, as suas pedras no meio do caminho, como diria Drummond, é muito importante. Então, esse coletivo tão bem cuidado, com tanta segurança psicológica, com tanto afeto, foi muito importante. Então, eu sou, assim, mega fã e falo muito do Reperceber, que realmente fez com que eu colocasse muita coisa minha para girar aí nessa rota. E o mundo celebra a tua voz, Érica. Celebra mesmo. É maravilhosa. Obrigada, querida. João? Oiê. Tanta coisa. Primeiro, declarar para Valéria, como já foi dito aqui, que tu não tá sozinha, Valéria. E imagino que talvez até a teu abrir câmera fale bastante sobre se sentir acolhida. É assim que eu interpreto o teu desejo de abrir a câmera no final. E me comovo contigo, e eu gosto muito de etimologia. Comover é mover junto. E me comovo com as tuas declarações. Muito bom, Margarita, te agradeço. Também queria falar rapidamente do Reperceber. Reperceber é o nome desse programa, mas também é uma possibilidade constante na nossa vida. Eu tive um evento de saúde numa época em que eu estava questionando muitas coisas, estava numa normose, arquiteto de formação, trabalhava com publicidade, comunicação, um mundo que tem o seu glamour.
era reconhecido. Até hoje as pessoas ainda acham que eu trabalho com publicidade. Trabalhava em empresas reconhecidas. Um monte de alimento muito comum da normose, que nos impede, às vezes, de sair da normose, né? Aqueles reconhecimentos sociais, o sobrenome, o crachá, as possibilidades e tudo mais. E o evento de saúde mostrou para mim, aqui eu queria dar um depoimento para quem está nesse caminho. A coisa mais certa foi dita, acho, pela própria Valéria, não tem fórmula, né? O depoimento ele está num lugar muito mais de inspiração do que de aula. Espero inspirar vocês, porque o que eu me dei conta que é tão óbvio, que nessa vida terrena a gente não sabe quando vai partir, a gente faz um monte de planos e não se dá conta que é bacana, é importante fazer planos, né, para a gente poder cuidar do futuro da gente, que a gente quer viver, mas a gente não tem nenhuma garantia que esses planos vão ser realizados. Então a vida urge, por isso a urgência de uma necessidade, de um desejo, e falando de maneira irreverente, obviamente, uma obrigação gentil de sermos felizes. Porque a vida é uma bênção, a vida é um milagre. Eu sou um procrastinador profissional, eu compito aqui com quem for. Mas nessa hora, eu tive um evento no coração. A Érica está com uma camiseta da Ontológica, que é um coração lindo. O coração disse assim, eu escutei: eu estou farto, eu estou infarto de tu não me escutar, de tu só escutar essa cabeça careca. Eu vou te dar um susto dessa vez. Ou tu me escuta, ou eu não brinco mais contigo. Esse coração, como assim de vocês todos, que começou a bater muito antes de a gente se entender por gente e não parou um minuto de bater cuidando da gente. Como que a gente escolhe honrar esse nosso coração que bate incessantemente? É muito interessante eu estar aqui porque eu comecei, como eu escrevi, a minha transição de carreira em 2019. Mas eu ainda estou aprendendo, eu ainda tenho minhas dores. Não vamos romantizar. A transição de carreira não é um caminho lindo, onde tu descobre um portal e sai voando com uma capa linda, maravilhosa. Não. Tem dúvida, tem medo. Já me peguei olhando com o barulhinho da normose, olhando no LinkedIn oportunidades como diretor de marketing. Vai que, né? Mas sabe o que é, gente? Quando a gente se conecta com o propósito, tem muito a ver com o que a Margarita falou. As pessoas, quando eu conto o que eu estou fazendo, elas dizem: João, tem a tua cara. Quando eu escuto a Valéria e me comovo, eu não posso estar fazendo outra coisa. Hoje eu sou coach, há muito menos tempo que a Margarita, sou um aprendiz, a Margarita me inspira, mas eu estou na minha jornada, com a Inayá, que está aqui também, como facilitador, mas o meu negócio é cuidar de gente, não é fazer propaganda. E quando tudo dá errado, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. E não é fácil. É isso. Obrigada, João. E é isso, acho que a vida humana não é fácil. A normose nos faz acreditar que é você seguir um caminhozinho, e você vai fazer isto e aquilo, e no fim não era a nossa vida. Está tomada, fomos roubados de nossa existência. Muito obrigada, João, pelos depoimentos. A Janaína tinha levantado a mãozinha, se você quiser, Janaína, tem espaço aqui para falar, viu? Tá no mudo, Janaína. Obrigada por avisar. Oi, gente, boa noite a todos. Por acaso que não acaso, eu encontrei o Instagram de vocês e aí eu tava passando, eu falei assim, o quê? Transição de carreira, eu tava falando disso hoje. Entrei aqui, Então, assim, é muito maravilhoso ouvir todos
E eu já mudei de carreira algumas vezes e eu vou passar a vida mudando de carreira. E eu achei interessante na fala que, assim, eu acho que assim, a transição de carreira é a transição de si. Então, conforme eu fui mudando, a minha carreira foi mudando. E uma fala que eu quero deixar aqui, porque eu também estou, mais uma vez, numa transição de carreira. Eu acho que a transição de carreira não é no final, quando você vai lá e eu estou atendendo, eu estou fazendo. É o processo como um todo, ele é a transição. Não é só quando eu cheguei lá no ponto final. E é o que está acontecendo comigo hoje. Mas, principalmente, acho que o desafio que eu vejo é eu costurar todas essas Janaínas que já foram por aí. Eu até quando eu vou fazer currículo, inclusive, nossa, isso daqui tá sendo muito louco, porque toda vez que eu vou tentar escrever da minha história, fazer meu currículo, é tantas coisas, que eu já fui para tantos lugares, que eu falei, acho que está errada a minha carreira. Várias vezes eu me comparei, falei, minha carreira está errada, acho que deveria ser assim, linear, igual a Margarita falou, devia ser assim, devia ter feito faculdade, ter trabalhado. Não, mas eu trabalhei em diversos lugares. E tá certo, é do jeito que foi, é do jeito que eu sou, e eu vou continuar fazendo transição de carreira sempre. E o mais. Isso daí eu já entendi, então eu desapeguei disso daí, eu só tento agora, Margarita. E aí, para vocês, vou até deixar uma pergunta: como costurar todas essas pessoas? Como costurar todas essas Janaínas profissionais que eu fui, que eu estou sendo? Acho que esse é um grande desafio agora, até mesmo para explicar para uma pessoa quem que você é, né? Quem você está, né? Na verdade, a gente não é, a gente está. Quem você está hoje, né? Então, acho que o grande desafio hoje, para mim, é costurar essas Janaínas em tantas transições de carreiras que eu já tive. É isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Eu vou te responder assim, de quem também tem 1000 profissões, já também tem um monte. Aí eu falo assim, não, eu tenho só uma, que é a última, ou a que me interessa divulgar. Mas quando eu estou frente a um ser humano, ou quando eu estou no meu trabalho, eu estou inteira. Porque tudo, desde eu fui costureira, eu trabalhei, eu fui costureira, eu fui dançarina, eu fui engenheira, eu fui terapeuta, eu fui tantas coisas, meu Deus. Sou mãe, sou avó, eu sou jardineira, agora estou na onda do jardim. Eu sou tanta coisa, mas quando eu estou frente a um ser humano, quando eu estou no meu trabalho, eu estou inteira. Mas para me comunicar com você, eu falo para você o que eu estou querendo ofertar meu para você. O que eu quero te ofertar? Eu quero te ofertar isto. Tá bom. Mas quando estou na presença, estou inteirinha. Tudo está a serviço. Obrigada, Janaína. Muito bom te escutar. Antônio Elias, querido. Eu não ia fazer nenhum comentário, mas não me aguento aqui. Eu queria eu queria comentar sobre essa minha curta jornada com vocês, né? Também eu acabei me juntando a vocês em um desses eventos do Reperceber, e a Érica, né, o João, da turma que está aqui, tive o prazer de estar com vocês. E foi uma grata surpresa, porque eu não conhecia, uma semana antes do Reperceber, eu não sabia o que era o coaching ontológico, eu não conhecia o Eduardo, né? E eu estava num momento assim de transição de carreira, e eu saí do mundo corporativo e fui querer empreender, e comecei achando que eu sabia, né, que eu queria, e daí de repente eu comecei a perceber que eu tinha vontade de mudar, mas eu não sabia que eu queria mudar, né? E aí começou a verdadeira confusão na minha vida. E o Eduardo, nesse contexto, o Eduardo ele surgiu por uma indicação da minha esposa, que conhecia ele. E foi, como ele diz, né, foi a armadilha do bem. Ele me fez o convite do Reperceber, né? E eu até meio que de uma forma constrangida não soube dizer não, né? Na hora que eu vi, eu falei, não tem nada a ver comigo, né? Mundo corporativo, fugia de dinâmica de grupo, esses negócios. E aí eu acabei indo. E foi a melhor coisa, né? Assim, que estava ali, né? Ali no Reperceber foi a oportunidade da transição de carreira que eu estava buscando, né? Então eu acho que o João não sabe, a Érica, mas assim,
Eu entrei, me inscrevi no curso de formação de coaching ontológico, então estou iniciando no Chile lá. Então, estou realmente agora, né, dando sequência num processo de transição de carreira e para me tornar um coach ontológico, né, com esse objetivo. E assim, aqueles 3 dias, eles foram, para mim, mudaram completamente. Eu entrei uma pessoa e eu saí uma outra pessoa com uma outra visão a respeito desse assunto. Então, é lógico, é o que o João falou, assim, é o que me fez falar agora, né? Eu me pego constantemente nessa mesma armadilha de estar voltando para a normose. Então, assim, eu estou lá e falo, pô, muito legal, comprei um livro aqui da Ontologia da Linguagem, estou lendo, daqui a pouco eu falo, pô, daqui a pouco eu estou lá no LinkedIn, eu falo, não, cara, eu sou engenheiro, né? Eu sei fazer esses negócios e tal. Eu falo, não, né? Então, assim, é aquele dilema, né? Eu fico me policiando para sair da normose o tempo todo e tentar fazer esse equilíbrio, porque na hora que você relaxa, você tende a voltar para aquela situação que você, de alguma forma, se sente, não diria confortável, mas você se sente protegido perante aquilo que você sempre teve, né? Assim, né? Perante aquilo que todo mundo está te olhando, sei lá qual que é a questão, mas eu acho que a normose define muito bem o que é isso, né? Em algumas situações eu cheguei a participar de dinâmicas olha só, eu cheguei a participar de dinâmicas de grupo para poder, dinâmicas não, entrevistas, e eu me sabotei, assim, eu falei, pô, não é isso, né? Então agora eu parei com essa bobeira e realmente eu vou entrar na formação e vou seguir, porque é isso, né? Para mim está muito claro, mas assim, é um negócio, João, assim, eu tô totalmente contigo, assim, cara, assim, é um negócio que se você não se policiar, você tende a sair e você segue um outro caminho. Então, é uma questão que, se a gente não pensa, ele não é natural, né? Então, ele tem que ser repetido, até que ele se torne natural, né? Então é isso. E, Valéria, assim, de alguma forma, converse com o pessoal e veja, porque realmente muito legal, é muito rico, e eu estou falando como alguém que não tinha ideia do que era isso e valoriza muito essa questão, assim, mudou muito para mim. Como alguém que achou que ia ser uma roubada. Ia ser uma roubada. E aí eu lembro de ter perguntado para o João, quando ele falou, você falou, Margarida, que era engenheiro, eu falei, pô, que ótimo, né? Eu sou engenheiro, tem engenheiro nesse grupo. E o João falou que era publicitário. Eu falei, cara, como que é ser coaching? Você sai do mundo corporativo, você virou coaching, né? Então, assim, foi uma troca. Eu falei, pô, é possível, né? Assim, dá para fazer isso. Então, isso me incentivou bastante. Não que vai ser fácil, né? Mas que é possível, né? Então, abriu uma perspectiva aí de possibilidades, né? Então, desculpa, eu tomei bastante tempo, mas era isso que eu queria falar. Ah, que lindo. Margarita, eu vou compartilhar uma poesia aqui para o grupo, mas depois de ouvir o Elias falar, é dedicada a ele. Cadê? Olha. Acabei de colocar Tá no aí. chat, Marta. Maravilhoso. É isso. A normose nos faz acreditar que está tudo organizado, planejado, estruturado, e não é. A vida é incerteza. A vida é vida, está viva, né? E a gente poder ir navegando. Olha que lindo, gente. Nossa, que maravilha poder escutar vocês. Gente querida, vou cuidar do tempo de nós, né? Então, agradeço muito terem ficado até aqui. Estão super convidadíssimos para amanhã, às 7 da noite. Vamos falar sobre o cansaço, que é um pulo do gato dentro de todo este processo, porque é a saída desta normose que nos tem tão cansados. Então, amanhã, às 7, podem convidar outras pessoas para estarem aqui.
para entrar no grupo de WhatsApp. Quem quiser informações ou comentar qualquer coisa, pode nos acessar pelo grupo de WhatsApp. Estamos à disposição, tá? Muito bom conhecê-los, estarmos aqui um pouquinho compartilhando e espero vocês amanhã, tá bom? Alguma coisa que queiram colocar? Então, a Cláudia e sim, estamos bem? Tem alguma coisa que queiram complementar? Estamos bem. Só lembrar que tem as ferramentas que você disponibilizou no sim. início da sessão da gente, do nosso encontro. Elas foram disponibilizadas no chat, que é um material de reflexão, aproveitando que a Margarita disse, pense lá na frente, mas os 10 minutos de agora, então dá para fazer assim que terminar aqui, tá bom? Muito prazer, obrigada pelas pessoas Para quem que não vieram. conseguiu pegar, eu vou pôr no grupo também, tá? E este espaço foi gravado e a aula também vai ser disponibilizada, tá bom? Isso. Queridos, uma boa noite. Descansem e nos vemos amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.